Verde, vermelho ou amarelo, as três cores com que pontuamos a atualidade política, hoje com a Raquel Abcacis, mas também com a Cátia Bruno, a editora internacional do Observador, isto no dia em que se assinalam 1000 dias do conflito entre a Ucrânia e a Rússia, e muito se tem falado hoje sobre este conflito porque estamos num ponto em que a Ucrânia foi autorizada a utilizar armamento do Ocidente para atacar a Rússia em longo alcance, e a Rússia está também a mudar aquilo que apelida da doutrina nuclear para dar uma capacidade de combate maior com uma possível utilização de armamento nuclear. Ora, junta-se a nós, como referi, a Cátia Bruno. Cátia, estiveste em Lviv nos primeiros dias de guerra, onde muita gente procurava deixar o país. Daí até hoje, a Ucrânia está mais longe ou mais perto de poder vencer esta guerra? É difícil responder-te a isso porque na altura as pessoas ainda estavam de tal forma em choque com a ideia de um país invadir outro na Europa. Parecia uma coisa tão distante que na altura parecia muito difícil que a Ucrânia iria resistir da forma que acabou por resistir ao longo destes 2 anos, porque nessa altura o exército russo estava a avançar em direção a Kiev e, portanto, parecia que iria haver uma tomada do poder muito rápida, e isso não aconteceu. A capacidade de resistência da Ucrânia foi muito forte e inesperada. Se isso significa que a Ucrânia está à beira de conseguir ganhar esta guerra, não. E nesse ponto de vista é muito distante do que já chegou a parecer. Eu diria não nesses primeiros dias em Lviv, mas nos meses seguintes, quando os militares ucranianos conseguiram travar a ofensiva russa, pelo menos ali perto de Kiev, e contê-la ao leste do país. E a verdade é que ela continua no leste do país e a Rússia tem feito avanços nessa região. Podemos dizer, se calhar, que chegamos aos 1000 dias num dos pontos de maior tensão entre os dois países, com esta questão das armas e das autorizações que estão a ser dadas? Parece-me que há tensão, sim, mas já tivemos vários pontos de tensão ao longo do tempo, ou seja, esta ideia de o armamento ser cada vez mais reforçado por parte do Ocidente e haver uma resposta da Rússia dizendo que esta é uma linha vermelha que não vai tolerar, foi uma coisa que aconteceu ao longo do tempo todo, durante estes 2 anos de guerra. Inicialmente a Rússia não iria tolerar que fosse usado armamento ocidental na Crimeia, depois ele passou a ser usado e a Rússia tolerou, de certa maneira, não retaliou de forma nuclear. Depois, afinal, era que fosse usado armamento ocidental disparado do território ucraniano em direção à Rússia. Depois isso acabou por acontecer. Ou seja, a retórica nunca acompanhou propriamente a ação. Exatamente, e ainda bem, porque senão estávamos numa guerra nuclear, não é? Portanto, sim, o próprio Ocidente foi demorando a reagir nestas entregas de armamento. Foi sempre, os próprios Estados Unidos foram colocando linhas vermelhas que eles próprios iam acabando por ultrapassar à medida que o conflito se ia arrastando e que não havia solução militar à vista por parte da Ucrânia, a favor da Ucrânia, e a própria Rússia também foi mudando as suas linhas vermelhas em relação àquilo que tolerava por parte do Ocidente. Só que no meio disto tudo temos uma frente de batalha dentro do território ucraniano que continua a matar milhares de soldados todos os dias, já para não falar dos civis que são alvos de ataques por mísseis e drones russos. Deixa-me só perguntar-te também sobre a questão mediática, que tem sido desde o início um dos grandes desafios de Zelensky, que é manter o conflito no topo da agenda, e que o mundo continua a falar sobre isso. Também durante estes 1000 dias vimos algumas oscilações, mas agora, não só com esta efeméride, mas com esta questão do armamento nuclear, parece voltar a estar em cima do topo da agenda. Sim, eu diria que volta a estar sobretudo em resultado das eleições norte-americanas, não é? A partir do momento em que Joe Biden vai sair da presidência, ele claramente tomou agora esta decisão que andou a evitar e a adiar ao longo dos últimos 2 anos, e toma há muito porque o próximo presidente será Donald Trump, e ele já deixou claro que não tenciona enviar esse tipo de armamento para a Ucrânia. Portanto, é aqui uma tentativa da atual administração Biden de dar esse último apoio enquanto é possível a Kiev. Agora, o facto de termos Trump como presidente causa certamente muito nervosismo na equipa de Volodymyr Zelensky, porque temem que o apoio norte-americano termine, e esse apoio militar é essencial para o esforço de guerra dos ucranianos. Mas, por outro lado, Zelensky também não quer antagonizar a nova administração, não é? E, portanto,
está aqui numa posição complicada em termos mediáticos daquilo que é dito em público. Não sabemos depois como serão as conversas em privado, mas resta-lhe pouco a não ser ir mediaticamente, a não ser tentando ir chamar a atenção para o que se passa na Ucrânia. Digamos que é aqui um amarelo intermitente que já dura há 1000 dias, este conflito da Ucrânia com a Rússia. Raquel, uma questão que dura agora já há muito mais de 3000 dias, que é o processo Sócrates. Vai, aliás, fazer 10 anos daqui a 2 dias de que foi detido, salvo erro. E parece que 10 anos depois deixou de ser um caso urgente. Sim, hoje passa publicidade, mas vou falar de um artigo que o Luís Rosa publica no Observador, intitulado Caso Sócrates deixou de ser urgente e arrasta-se. Eu acho que nos recordamos todos, apesar de já lá irem quase 10 anos, daquele dia 21 de novembro de 2014, em que o ex-primeiro-ministro José Sócrates é detido na manga de um avião ao aterrar em Lisboa, e de como isso agitou o país, não só o país político, mas todo o país. Era a primeira vez que tal coisa acontecia, que um primeiro-ministro era detido com suspeitas gravíssimas de corrupção, e de como todos comentaram naquela altura que este caso era determinante para a credibilidade da justiça portuguesa. Ora bem, passaram 10 anos, nós vivemos numa espécie de remoinho permanente, com notícias novas que chegam todos os dias e que atraem todas as nossas atenções, portanto tendemos a dar menos importância àquilo que parece ter extrema importância na véspera. Mas eu acho que o caso da detenção e das suspeições que impendem sobre um ex-primeiro-ministro no exercício das suas funções, e até com todas as consequências que essas anomalias geraram para a economia portuguesa e para o futuro do país, que é o país de todos nós, não deviam de maneira nenhuma deixar-nos adormecer perante aquilo que se está a passar. E, de facto, esta decisão que o Luís Rosa descreve, de 3 juízas desembargadoras do Tribunal da Relação de Lisboa, que no enésimo recurso que os advogados de José Sócrates colocaram para tentar atrasar por mais uma vez este processo, terem determinado que este caso deixou de ser urgente, faz-nos temer o pior. Faz-nos temer que, de facto, os processos que impendem sobretudo José Sócrates, José Paulo Sousa, um primo do então Primeiro-Ministro, e Carlos Santos Silva, o seu famoso melhor amigo, possam prescrever tudo, porque houve aqui manobras de dilação dos advogados de defesa que conseguiram e que conseguem a cada passo ir atrasando este processo até que ele já seja declarado não urgente. E uma das causas determinantes para que os processos sejam considerados urgentes é o perigo de prescrição. Ora, aqui parece que esse fator não foi tido em conta e, portanto, nós corremos o risco daquele caso que seria fundamental para a credibilidade da justiça portuguesa acabar mesmo por dar em nada e por deixar que nada disto vá a tribunal. É verdade que existe aquele ditado que é: as pessoas são inocentes até prova em contrário. Agora é preciso que se prove e é preciso que as coisas sejam julgadas e apuradas. E eu acho que um sistema de justiça que não consegue em 10 anos levar um caso desta gravidade aos bancos do tribunal e que possa ser inviabilizado sucessivamente com manobras dilatórias, diz muito mal da justiça portuguesa e, sobretudo, de uma coisa que a justiça deveria garantir para todos, que era a igualdade. E aqui percebemos que foram investidos e estão a ser investidos muitos milhares de euros para ir atrasando este processo e que a manobra está a resultar. E, infelizmente, outras pessoas, por delitos muito mais pequenos, não têm essa vantagem porque pura e simplesmente não têm dinheiro. E, portanto, é a credibilidade da justiça em toda a linha. Não tem só a ver
com o facto de um tema desta gravidade não chegar à barra do tribunal, mas também com aquilo que revela de desigualdade no acesso à justiça para todos os portugueses. E eu acho que isso, sendo a justiça um dos pilares fundamentais de um regime democrático moderno como nós queremos orgulhar de ser, acho que, enfim, devemos ficar todos muito preocupados, porque isto abre a porta a que outros senhores poderosos, eu não gosto de usar esta linguagem, mas quase que apetece, porque percebemos que os poderosos podem, de facto, ir manobrando a justiça à sua vontade e, entretanto, praticando os crimes que lhes forem convenientes, porque conseguem escapar-se às malhas da justiça. E, portanto, dou um sinal, obviamente, encarnado à justiça portuguesa. Um óbvio sinal vermelho à justiça portuguesa. Raquel Abcacis, Cátia Bruna, obrigado pela disponibilidade para se juntarem a nós nesta edição do Semáforo Político.